Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 4 de junho de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 6, né? A respeito das independências na América Espanhola. Primeiro, nós vimos a independência no Haiti, né? O Haiti, expliquei para vocês, né? O maior produtor de açúcar do momento, né? Falei para vocês também depois alguns acontecimentos que ocorreram na Europa, né? Como a prisão, né, do rei, né, do rei Fernando VII, que ele foi preso e levado ao exílio por conta da era napoleônica, né, quando Napoleão chegou na Espanha. Depois nós vimos a questão da América, né, a questão dos crioulos, que eles tiveram uma certa autonomia, são os descendentes diretos dos espanhóis na América, e isso proporcionou uma autonomia e uma questão de querer a sua independência. Depois nós vimos a respeito do movimento de Tupac Amaru, né? Que o segundo, Tupac Amaru II, que foi o líder, o maior líder da maior revolta indígena da América, né? Ele era um descendente direto do imperador Inca. Nós vamos ver a respeito da independência da Venezuela, né? Nós vamos estudar esse capítulo inteiro, a independência dos países da América Espanhola. A América Inglesa, né, se tornou livre, independente tanto quanto antes, né? Essa questão também influencia bastante a respeito da independência das outras colônias espalhadas pelo mundo. E hoje nós vamos começar a falar da independência da Venezuela, a primeira colônia latino-americana a conseguir sua independência. Ela serviu como incentivo também para o restante das colônias espalhadas pelo mundo. Bom, aqui no primeiro parágrafo nós vamos ver que desde 1777 a região onde hoje é a Venezuela, né, é a região conhecida como a Gran Colômbia, né, onde fica a Bolívia, né, todos esses lugares, abrange também a parte ali da Venezuela, constituía uma capitania geral vinculada ao governo da Espanha. Nesse território era realizada a produção agrícola, principalmente do cacau, e também aqui na apostila não fala, mas do café também. Bom, voltada à exportação e com base no trabalho, infelizmente, né, quando nós falamos nessas colônias, infelizmente o trabalho era escravizado, eram escravos trazidos da costa africana, que eram trazidos para trabalhar, para o trabalho forçado na América, né? O processo de independência teve início com alguns desdobramentos de acontecimentos ocorridos na Europa, né? Nós podemos até imaginar quais desdobramentos que ocorreram na Europa que ajudaram nesse processo de independência, né? Como eu citei para vocês, né? Quando o rei Fernando VII, da dinastia Bourbon, acabou sendo exilado, preso e exilado pelo Napoleão Bonaparte, né? Aqui até fala no segundo parágrafo. Quando Napoleão, depois do rei espanhol, em 1808, o militar Vicente, em Paran, foi nomeado governador da região venezuelana. Mas esse homem que foi nomeado para ser governador, ele não iria gerar muita satisfação, né? Muita gente ia ficar insatisfeito, principalmente os crioulos, né? Que eu falei para vocês, são os descendentes dos espanhóis, direto dos espanhóis. Aqui até fala que, no entanto, parte da população e da elite crioula da cidade de Caracas não reconheceu o governo, estabelecendo em 1810 uma junta governativa local para administrar a região. Tem início, então, o processo de independência da Venezuela, ou seja, colocaram ele para governar, né? Ele gerou insatisfação. O que eles fizeram? Os crioulos e parte da população resolveram criar a sua junta governamental ali, para eles mesmos governar. Ou seja, esse governador, ele tinha autonomia, mas não era muito respeitado. Bom, aqui no terceiro parágrafo, fala a respeito das pessoas que participaram do governo estabelecido após o movimento de 1810, que não apresentavam os mesmos interesses políticos. Após diversos debates em que se tentava discutir o futuro do governo, as ideias de independência política cresceram e ganharam mais adeptos, né? Essas ideias de independência, elas têm bastante, que nem eu falei para vocês, as ideias iluministas também se refletiram bastante nas colônias da América Espanhola, tá? Em julho de 1811 foi aprovada a Declaração de Independência da Venezuela e meses depois uma constituição para o novo país. Tá, eles se proclamaram ali a independência, mas iria ser fácil desse jeito, né? Você pegar e se declarar independente da sua metrópole não é tão fácil assim, dessa maneira que eles pensavam.
Bom, a independência, contudo, né, não foi aceita pela Espanha, que enviou tropas para combater os rebeldes. Em 1812, um grande terremoto na Venezuela complicou a situação, pois muitas pessoas morreram e Caracas ficou bastante destruída. Ao longo dos anos foram empreendidas diversas batalhas que tiveram como líderes os militares Francisco de Miranda e Simão Bolívar. Bom, Simão Bolívar acho que vocês já escutaram falar, né? Ele é um militar, um líder político, ele é apoiador da causa de descolonização, ele vinha de uma elite crioula, né? Ele apoiava o fim da escravidão. Ele foi nos Estados Unidos e ele viu que os Estados Unidos já tinham conquistado a sua independência, então foi um dos fatores também que influenciou bastante para que ele lutasse pela independência na América Espanhola. Ele era um cara que ele tinha bastante recursos financeiros, vinha de uma família com bastante recursos, então ele tinha perdido o pai e a mãe quando ele já era criança, a esposa aos 19 anos, então ele não tinha muito o que perder mais. Então ele se viu envolvido nessa questão de lutar pela descolonização da América Espanhola, cada vez mais. Ele foi um dos membros principais, ele lutou em várias batalhas, tá? Uma dessas batalhas foi a Batalha de Carabobo, né? Que ocorreu em 24 de junho. Foi uma das principais batalhas contra o Império Espanhol. Simão Bolívar, né, ele juntava gente para expulsar os espanhóis na Venezuela. Eles fazem um desfile até hoje para comemorar essa data, que é proclamada a independência, né? Eles fazem tudo de acordo com como ocorreu na batalha. Eles encenam a batalha durante esse desfile cívico que ocorre no dia da independência, né? No dia dessa batalha que ocorreu. Bem interessante. Bom, a Venezuela na atualidade. Bom, como eu falei para vocês, repetindo de novo, para conseguir conquistar a independência dos espanhóis, eles precisaram de lutar, né, nessa batalha que eu falei para vocês, de Carabobo, né, para conquistar de fato a sua independência. Bom, a Venezuela na atualidade, né, aqui fala que a Venezuela é um país da América do Sul, com uma população de cerca de 31 milhões de pessoas, dados de 2017, né? Nós estamos até vendo o que está acontecendo na Venezuela na atualidade, né? Muitos venezuelanos tentando sair da Venezuela por conta da crise. A região é bastante rica em petróleo e sua exportação é a atividade que rege uma grande parte da economia do país. A população venezuelana é prioritariamente urbana e a capital, Caracas, constitui a maior cidade do país. Culturalmente, a Venezuela é formada por uma população bastante miscigenada, com origens étnicas indígenas, espanholas e africanos, né? Então, teve toda essa mistura, né? Teve todo esse choque cultural, né? De espanhóis, acabou misturando com os indígenas e que acabou misturando com os negros trazidos para a escravidão. Então, é uma bela mistura, né? Desse modo, a cultura venezuelana foi formada pela junção de diversas tradições diferentes. Nas últimas décadas, a situação política na região tem sido conturbada. Infelizmente, é o que nós temos acompanhado bastante, né? A partir da década de 1990, com a ascensão do líder político Hugo Chávez, o país desenvolveu políticas nacionalistas e medidas de valorização da economia local. Também foram realizados investimentos em setores da educação e da saúde que efetivou algumas melhorias no país. Grupos de oposição, porém, desenvolveram muitas críticas a Chávez, caracterizando suas políticas como autoritárias e personalistas. O atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, né, manteve a política autoritária de Hugo Chávez e, como resultado da conturbação política, o país está vivendo uma grave crise econômica e social. Milhões de venezuelanos estão desempregados e a pobreza aumentou consideravelmente, né? Na atualidade, a gente sempre escuta falar no jornal os venezuelanos tentando vir para o Brasil, né? Tentando atravessar a fronteira. A situação é um caos lá. As pessoas até têm que comer, às vezes, carne já estragada já. É tudo muito caro, não tem alimento nas prateleiras dos mercados. Então, é um verdadeiro caos se instalou na Venezuela atualmente, né? Aqui até mostra, né, a foto de um dinheiro aqui. Por causa da crise econômica, a moeda da Venezuela, o bolívar venezuelano, está muito desvalorizado. A taxa de câmbio chega a 25 mil bolívares por $1. Acima,